Shalom, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Pergunte a Jartov, se aprume aí na poltrona e vamos para o assunto. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, eu vou contar para vocês essa nova descoberta, tá? O pessoal tá alvoroçado aí, o pessoal da arqueologia, não é para menos, não é para menos. Foi encontrado uma múmia de um jovem de em média 14 a 15 anos, com 49 amuletos egípcios, e tem levado muita gente a raciocinar por que uma pessoa seria embalsamada com 49 amuletos. Esses amuletos foram encontrados dentro dele. E aí você pergunta como é que eles descobriram. Quando eles descobriram essas múmias, foram várias. Não foi agora, foi em cerca de 1916, nesse ano, 1916. Só que quando você encontra, que eu digo a forma de falar, quando você encontra uma múmia, os apetrechos dela estão coladas no corpo. E para você tirar, para poder analisar, para poder estudar, acaba danificando pele, tudo que tiver ali, tiver músculo, danifica tudo, porque tem muito tempo. Esse mesmo morreu há aproximadamente 2.300 anos atrás. Então é muito tempo ele ali, o líquido secando e tal. Então hoje não, hoje temos a tecnologia. Hoje temos a tomografia computadorizada, e através dessa tomografia foi contabilizado 49 amuletos nesse jovem. Bom, ele tinha sandálias brancas, tinha uma língua de ouro, tinha pedras semi-preciosas. Então não era uma pessoa qualquer, apesar de ter 15, 16 anos, 14, 16 anos, uma média desse aí. Não é uma pessoa qualquer. Tinha uma língua dourada na boca. Não era todo mundo que tinha uma língua dourada. Tinha muita coisa coberta de ouro nessa múmia, e o único órgão que tinha dentro do seu próprio corpo era o coração. Os outros órgãos eram retirados, porque provavelmente ele apodrece mais rápido. Interessante que naquela região tem um monte de múmia, mas as pessoas não passam lá, eu nunca ouvi nenhum relato sobre isso. As pessoas não passam lá e dizem: que fedor é esse? Está fedendo aqui algum? Não, porque eles retiram os órgãos, isso é óbvio. Os egípcios tinham uma tecnologia que só chegou agora. Agora temos, eu acho que em um ou dois lugares, eles conseguem retirar o cérebro pelo nariz. Era uma forma que eles tinham de fazer, quase que liquefazia o cérebro e tirava pelo nariz. É esquisito falar isso hoje, mas é uma realidade. Bom, algumas pessoas acham que só os reis, não vou usar a palavra faraó não, já fiz um vídeo aqui sobre isso, que só os reis eram mumificados. Não era. Várias pessoas tinham mumificações. Na escritura você encontra em Breshit capítulo 50, o último capítulo da escritura de Breshit, você encontra capítulo 50, versículo 24: e José disse a seus irmãos: eu morrerei, e Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez os filhos de Israel jurar, dizendo: certamente Deus vos visitará, e então fareis meus ossos subir daqui. E José morreu com a idade de 110 anos, e embalsamaram-no, e foi posto num caixão no Egito. Muita gente conhece as histórias de José, mas não sabe que José foi embalsamado. José era um rei? Era o faraó? Não, não era o faraó. Entendeu? Aqui cai uma mística terrível
que só os egípcios eram embalsamados. Não. Pessoas importantes, pessoas influentes, pessoas que tinham também um poder aquisitivo bom, eram embalsamados. Esse jovem que foi encontrado tinha 49 amuletos. Algumas pessoas dizem que alguns objetos foram colocados para que ele pudesse ir bem na sua passagem da morte para a vida. Não. Me dá até agonia quando ouço isso. Me dá agonia. É falta de conhecimento. O chamado, né? O chamado livro dos mortos, em primeiro lugar. Ih, vou soltar uma bomba aqui. Vai. Se prepara aí, deixa o like aí, deixa o like. Deixa o like? Beleza. Soltar uma terrível. O livro que chama de livro dos mortos nunca teve o nome de livro dos mortos. Tá? Não existe essa coisa o egípcio achava que quando morria ia para um lugar fazer isso. Tudo é bobagem. Nunca existiu isso. O egípcio nunca acreditaria nisso. O nome do livro seria o equivalente a livro para fazer voltar à vida. Era o livro da ressurreição e não da morte. Então eles acreditavam, por exemplo, esse jovem foi colocado com a sandália branca, significando pureza. Desde aquela época já tinha isso, significando pureza. A ideia de alguns outros objetos que tinha, a língua de ouro, etc., era para quando ele ressuscitasse, estar puro, limpo, perfeito e com uma língua, entre aspas, capaz de recitar o seu texto. Cada um desses morriam e tinham um texto, ou no sarcófago ao redor, ou na própria tumba, do lado, dentro, tinha rolos do lado, cada um tinha as suas preferências. Então, ao ressuscitar, ele recitaria: não roubei, não matei, não adulterei, não comi o pão dos deuses. Não, isso são 42 leis. Eles tinham que ter um preparo, porque eles acreditavam dessa forma na ressurreição. Agora me diga, você que está aqui no meu canal, você acredita na ressurreição? Acredita. Eu também acredito. Eles acreditavam. Então qual é o problema? O problema é que as pessoas não sabem disso e ficam bolando ideias, dizendo que os egípcios acreditavam na vida após a morte, no sentido de, por exemplo, tem um faraó que está até hoje vagando e experimentando a vida após a morte, por isso que ele queria morrer com os objetos. Não, isso tudo é bobagem. Isso aí é para ressurreição e não para vida após morte nesse sentido, entendeu? Fica ligado aí, porque vai surgir várias outras notícias a respeito dessa descoberta. Eu particularmente vou ficar ligado nisso, e qualquer novidade a respeito desses objetos eu vou falar para vocês, tá certo? Vou citar aqui só alguns dos objetos que foram encontrados. Pedras semi-preciosas, tinha sandálias brancas, tinha um olho de Horus, tinha um escaravelho, tinha um amuleto de Acarrete do horizonte, tinha a placenta de Ísis, tinha um nó de Ísis, tinha uma língua dourada também. O corpo dele foi envolvido em samambaias. Então era alguém de alto nível socioeconômico, apesar de ter sido um menino. Mas entenda aí, agora você vai entender essa questão, porque quem descobriu e quem está divulgando isso está divulgando da seguinte maneira: era um adolescente, era um menino. Gente, presta atenção aqui agora ao que eu vou dizer, para você nunca mais cair nessa conversa. Isso é conversa. A pessoa descobre uma coisa dessa, aí analisa a idade. Tem 14 a 16 anos, vamos botar assim, 14 a 16 anos. Ele imagina, ele sabe que o menino é egípcio, ele é do Oriente Médio, apesar de que no mapa político o Egito está na cabeça da África. Tá, mas ressuscita o egípcio e diga isso para ele. Então, no Oriente Médio, você acha que a cultura do Oriente Médio é a mesma nossa? É claro que não. Naquela época, todos eles faziam o equivalente hoje ao Bar Mitzvah.
os meninos faziam baile de Sivá e as meninas faziam bate de Sivá. Isso era o equivalente quando chegava qual a idade? Qual a idade que eles chegavam? Quando um cidadão sentava na cadeira, pegava uma caneta e determinava quando ele é de maior. Me poupe. O que diz que é de maior é o corpo. Então a puberdade, quando eles chegavam na puberdade, eles faziam o Bar Mitzvah, que é o equivalente hoje ao que a gente chama leitura pública, tinha suas responsabilidades desde esse momento do Bar Mitzvah. Por isso que você vai ver na região muita gente se tornando rei com pouca idade, muita gente tendo responsabilidade política, não necessariamente reis também, com pouca idade. Esse menino era um homem, não era um menino no sentido nosso do Brasil, que fica até 18 anos sem ter o que fazer porque é considerado de menor. Lá a cultura era outra. A cultura lá, entrou na puberdade, ele é de maior. E ele é ensinado, naquela época, é ensinado desde cedo a ter essa responsabilidade. Então quando ele chegava na puberdade, ele já sabia o que fazer. Então um menino desse tem um poder aquisitivo socioeconômico muito grande. Não quer dizer que eram os pais que tinham, não, ele pode ter tido ele mesmo gerado essa fortuna, porque ele aprendia isso desde cedo. Você está lidando com um país de um poder aquisitivo sobrenatural em relação às outras nações. Então, quando toda você ouvir essa questão de idade, sempre preste atenção a em que região ele foi encontrado. Como era na região considerado os meninos de menor ou de maior, os meninos que era homem ou que era menino, que era criança, sempre tem que ser considerado isso. Entende? É a mesma coisa de alguns textos da escritura, está lá coisas de relatos de guerra envolvendo crianças. Você não está lidando com crianças brasileiras, me poupe. Então tem que respeitar o contexto histórico e local, o contexto cultural da época e do local em que foi descoberto, tá bom? Então eu vou ficar de olho nessas novidades, vou trazer novidades para vocês desses corpos, muito, assim como aconteceu com ele, tem dezenas lá que ainda serão tomografados e serão descobertas muitas coisas. Então, muito obrigado pela sua visualização. É uma descoberta importante porque vai nos mostrar outras coisas da cultura egípcia. E não é coisa muito antiga, mas um jovem com 49 amuletos dentro do corpo não é coisa pouca. Então a gente vai descobrindo muitas coisas aí do Egito, tá bom? Muito obrigado pela sua visualização. Se não for inscrito, deixe sua inscrição. Gente, deixa o like, por favor. Deixa o like. Tem vídeo aqui com 63 visualizações, 4 likes. O YouTube não vai divulgar para ninguém. Então você recebe a informação, aprende, ou vamos supor que você não aprendeu, não aprendeu nada, mas você chamou sua atenção, daí agora você vai pesquisar, ou não é? Você vai pesquisar, é assim que eu faço. Se eu assistir um vídeo interessante, eu já largo o like lá, já mostrei aqui, já provei para vocês que eu largo o like, são mais de 2.000 likes em vídeo por aí, percebeu? E vou pesquisar, às vezes, uma coisa ou outra que me chamou a atenção. Então, vale o like, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com o máximo de pessoas e nos veremos no próximo vídeo. Shalom!